Olá, sejam todos bem-vindos aí à Educação para Jovens e Adultos. Pessoal, nós estamos aqui na terceira etapa, verifica aí na tela. Nós estamos trabalhando com a terceira etapa, ensino médio, segundo semestre, módulo 2, unidade 2. E hoje aqui na nossa aula nós vamos falar aí a respeito da concordância, certo? O que é importante para nós aqui hoje é entender o que é sintaxe, que estudo é esse? Nas aulas anteriores nós já iniciamos esse estudo de fato e hoje nós vamos trabalhar aqui com a questão da concordância, seja com o nome ou com o verbo. Olha só, iniciamos aí o módulo 2, certo? Passamos a unidade 1 e estamos na unidade 2 agora. Então, nessa unidade nós vamos de fato trabalhar aí com a sintaxe. Tá? Que é uma parte lá da gramática que, de fato, vai trabalhar aí com a organização da palavra, da frase em si. Ok? Vocês já estudaram aí sobre frase, oração, período, certo? Os termos da oração. Agora nós vamos de fato aí trabalhar com esse conteúdo que é muito importante a respeito da concordância, a nominal e a verbal. Posteriormente, seguiremos aí com regência nominal e verbal também, certo? Pensando aí, claro, sempre na estruturação do texto, que é sempre importante aí para nós. No slide eu trouxe para vocês o quê? O conceito aí de fato, da sintaxe. O que é sintaxe? Assim como a morfologia, que é uma parte da gramática normativa. Olha só que nós estamos falando da gramática normativa. A morfologia ela vai trabalhar ali com a semântica do texto. No caso da sintaxe, nós já vamos trabalhar com uma outra parte, que no caso aqui nós vamos trabalhar com as relações que existem, entre as palavras dentro de uma frase. Nesse caso, nós devemos o quê? Identificar, bem como reconhecer todos os constituintes sintáticos de uma oração, que nós sabemos, às vezes o professor ensina aquela questão do CVC, SVC. Só um minutinho aqui, pegar uma borracha. O professor orienta o aluno, a essa regrinha do SVC, que é sujeito, verbo, complemento, que são as partes mais importantes aí de uma estrutura dentro de uma oração. Então, nós temos sempre que pensar o quê? Em sujeito, pensar em predicado, o objeto direto, o objeto indireto, são partes aí que são essenciais, dentro de uma construção de uma oração. A sintaxe ela é uma área da gramática que estuda, claro, a função e a relação entre as palavras e as orações. Claro, meninos? Seguindo, já que nós vamos mencionar tanto aqui sobre concordância, seja ela concordância nominal ou a concordância verbal, o que de fato é essa concordância? O que vocês entendem sobre concordância? Concordância nada mais é, olha só na tela, nós temos, que a concordância, ela será sempre importante para o quê? Nesse sentido, para a organização das nossas orações, trazendo o quê? Harmonia, clareza, nas intenções que esse locutor tem ao emitir aí uma oração, seja ela na forma oral ou na forma escrita, Na nossa oralidade é muito importante usar a concordância, entender muito bem aí de regência, certo? Para que assim você consiga se expressar, se comunicar de uma maneira mais clara, mais concisa, enfim. Seu estudo nada mais é, que combinar o quê? O plural com o singular, o feminino com o masculino, entender como essa língua, de fato funciona e vamos aproveitá-la aí, claro, dentro dos nossos discursos, passando e fazendo e tendo aí, de fato, uma comunicação mais clara, mais objetiva, Enfim, com os que esse discurso, de fato, aí, ele exista de uma maneira eficaz, certo? Então, nós precisamos entender muito bem como que se dá essa questão de concordar o verbo com os outros elementos, e a concordância com o próprio nome, de que forma que ela ocorre, ok?
Nós temos aqui, quando se fala em concordância nominal, já sabemos que é referente ao nome. Então, essa concordância, seja ela em gênero ou em número, ela ocorre entre diversos nomes, podendo, né, ser entre um substantivo, um adjetivo, um pronome, as variadas classes de palavras que nós temos aí, certo? Mas sempre, né, ela ocorre principalmente entre um artigo, um substantivo e um adjetivo. O que ele quer dizer aqui nesse pequeno conceito? Que quando tratamos de concordância nominal, embora ocorra situações que essa concordância do nome poderá ser com as variadas classes de palavras que nós temos, as mais presentes são essas expressas, essas três. O artigo, olha só aí na tela, nós temos a concordância com o próprio artigo, a concordância com o próprio substantivo e o adjetivo. A concordância nominal, normalmente, seja ela em gênero ou número, ela se dá com essas três classes. Concordância em gênero, né, ela vai indicar o quê? A flexão, aí em relação ao masculino e ao feminino. Já a concordância em relação a número, ela indica a flexão, referente a singular e plural. Olha só esse exemplo. Aqui se trata de uma concordância nominal. O médico novo. Eu não poderia colocar o médico novos, certo? A médica nova ou a médica novas. Veja que não tem como, eu preciso sempre fazer a adequação correta nesse sentido. Então, a concordância deve estar, de fato, coerente aqui na oração. No caso aqui, nas frases, né? Os amigos novos. Olha só, por que eu não disse o amigos novo? Estaria totalmente incorreto de acordo com a norma culta, certo? Então, aqui nós temos um artigo, né? Procede seguindo aí de substantivo, enfim. Então, vocês observam, né, que a concordância, ela deve existir, mas nós devemos ter o quê? A clareza da forma correta de fazer essas concordâncias aí dentro da frase, dentro da própria oração. As amigas novas é um outro exemplo. A concordância, ela pode ocorrer também com pronomes pessoais, com vários substantivos, com vários adjetivos, certo? Existem vários tipos aí de concordância, mas nós devemos o quê? Estar atentos à forma correta de fazer essa concordância, quando se trata de uma concordância nominal. Olha esse exemplo. No caso aqui da concordância com pronomes pessoais, o que ocorre? O adjetivo, ele estabelece a concordância entre gênero e número com o pronome pessoal. Olha o exemplo. Ela é bonita. Então, nós temos aqui ela, que é um pronome, né, que se refere à terceira pessoa do discurso. Ela é bonita. Bonita é o nosso adjetivo. Eu poderia falar elas são bonitas? Poderia? Lógico que não, certo? Porque aqui se trata de singular e nós estamos, né, fazendo uma concordância, seja com número, seja com gênero ou número, certo? Então, deve estar muito bem encaixadinho tudo, ok? Então, ela é bonita, ele é bonito. Agora, estamos falando de plural, então aqui o verbo, ele deve concordar. Então, elas são bonitas. Eu não posso falar elas é bonitas, certo? Eles são bonitos, ok? Então, nesse caso aqui, a concordância, ela se dá, né, com os pronomes pessoais. No outro exemplo que nós temos é em relação aos vários substantivos. Nesse caso, o adjetivo ele estabelece uma concordância com o gênero e número também, com o substantivo que está o quê? Mais próximo. Nesse caso aqui é até interessante, porque quando você tem essa clareza que dá forma de como se concorda, né, o adjetivo, enfim, o verbo ali dentro da oração, isso melhora, né, a sua oralidade, a sua própria escrita. Olha só, lápis e caneta nova, certo? Nesse caso aqui, o que nós estamos vendo? A situação de concordância seja em gênero e número, né, sempre com o substantivo que está
mais próximo. Então, lápis e caneta nova, folha e caderno novo, certo? Então, eles podem também estabelecer uma concordância com a forma no masculino, né, no plural. Exemplo, caneta e lápis novos. Tá? Eu posso também colocar dessa forma. A concordância pode existir aqui no sentido masculino, tá? No plural. Caderno e folha novos, tá? Porque se refere aos dois, seja caderno e folha. Concordância com vários adjetivos. Nesse caso aqui é quando há dois ou mais adjetivos no singular, aqui se trata de singular. Então, o substantivo ele permanece no singular apenas se houver o quê? Um artigo, tá? E os adjetivos. Sem a presença desse artigo, o substantivo ele deve ser escrito sempre no plural. Veja o exemplo. Vou trocar aqui a nossa caneta para facilitar para vocês. O cantor brasileiro e o americano, certo? Os cantores brasileiro e o americano, certo? Então, nesse caso aqui, sem a presença de um artigo, o substantivo ele deve ser escrito no plural, ok? Então, nesse caso aqui, nós temos aqui o exemplo, os cantores brasileiro e americano. Seguindo, nós temos a concordância com bastante, muito, pouco, meio, longe, caro e barato. Nesse caso aqui, as concordâncias em gênero e número com substantivo, quando possuem função de adjetivo. Se possuem função de adjetivo, vamos fazer a seguinte concordância. Comi meio brigadeiro. Nesse caso, essas palavras vão concordar com o gênero, o número, com o substantivo, certo? Se não possui função de adjetivo, que é esse caso aqui. Comi meio brigadeiro, comi meia maçã, há bastante procura, há bastantes pedidos, já que pedidos está no plural, aqui também volta plural. Vi muitas pessoas, vi muitos idosos, ok? Se não tem função de adjetivo, nesse caso aqui, faça essa devida concordância. A concordância com a palavra menos. A palavra menos permanece sempre o quê? Invariável, quer atue como advérbio ou como adjetivo. Olha só. Menos fraqueza, menos medo, menos traições, tá? Sempre menos. A concordância com mesmo, próprio, anexo, obrigado, kit, as diversas palavras que nós utilizamos aí. De que forma? Essas palavras, elas concordam, seja em número e gênero, claro, com o substantivo. Documentos anexos, informações anexas, as próprias pessoas, o próprio síndico, ele mesmo, elas mesmas, tá? Nesse caso aqui, a concordância em relação ao gênero e o número, foi isso que nós vimos aqui. Elas, no caso, mesmas também, tá? Ele, singular, no caso, mesmo, mesma forma, tá? Concordando igual. Concordância com um e outro. Nesse exemplo, temos... o adjetivo deverá ser sempre o quê? Escrito no plural, mesmo que o substantivo esteja no singular. Olha, um e outro estudante, estudiosos. Mesmo que ocorra, né, de estarem sempre no singular, ainda assim, essas palavras serão concordadas, né? A concordância será feita dessa forma. Concordância verbal. Aqui nós já vamos observar o quê? O verbo, né, dentro da oração, como que ocorre essa flexão. Vamos lá? Concordância verbal ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com seu sujeito. Então, a concordância ela é em número e pessoa entre sujeito gramatical e o seu verbo. Olha só o exemplo que nós temos, concordância. Quando eu falo em número, pessoal, é sempre referente ao que? A singular e plural, tá? Aliás, perdão, quando eu me refiro, olha só, a pessoa, eu vou dizer primeira, segunda e terceira pessoa desse discurso. Esses exemplos que nós temos, olha, eu é o quê? Primeira pessoa do discurso, certo? Então, eu não posso colocar eu vimos,
certo? Eu vi, já que eu me refiro ao tempo presente, certo? Então, eu vi é segunda pessoa e ainda assim singular, então ele viu, tá? Nós vimos, aqui é o quê? Primeira pessoa, porém plural. Então, o verbo, ele concorda aqui com o pronome. Eu não posso dizer nós viu, né? Às vezes aí na oralidade isso ocorre muito e é um erro. O verbo tem que concordar com o pronome, certo? Então, nós temos aqui nós vimos, eles viram. Olha esse exemplo, nós vai. Espero que os nossos estudantes não falem dessa forma, né? Totalmente incorreto. Casos de concordância com pronome relativo, nós vamos ter concordância com pronome relativo quem, temos com a maioria, maior parte, metade, concordância com nem, nenhum outro, assim como ocorre lá na concordância nominal, certo? Isso também vai ocorrer aqui com o verbo. Então, temos as diversas formas, né, que precisamos aí nos atentar sempre. Olha só, por exemplo, essa concordância com a palavra maioria, a maior parte e a metade. Preferencialmente, o verbo, ele estabelece o quê? Uma concordância sempre com a terceira pessoa do singular. Contudo, o uso da terceira pessoa do plural, ele é sempre o quê? Igualmente aceitável. Exemplo, a maioria das pessoas quer, a maioria das pessoas querem, tá? Então, eu posso fazer das duas formas. Concordância com um dos que. O verbo sempre concorda na terceira pessoa do plural. Um dos que fizeram, tá? Um dos que farão, um dos que sabem. Observa que todos, né, o verbo está aí colocado na terceira pessoa do plural, certo? Com os verbos impessoais, que são importantíssimos para nós. O verbo, ele estabelece sempre o quê? Uma concordância também na terceira pessoa, porém plural. Uma vez que ele não possui sujeito, olha só, havia pessoas e não haviam pessoas, certo? Houve problemas, tá? Faz 2 anos, já aconteceu. Então, em todos os casos aqui, embora seja terceira pessoa, devemos lembrar que quando se trata, tá, de verbos impessoais, sempre estarão no singular, terceira pessoa no singular. No exemplo das partículas apassivadoras, olha só, para finalizarmos aqui, temos esse exemplo de concordância com partícula apassivadora se. Nesse caso, o verbo estabelece a concordância com o objeto direto, que ele assume a função seja de sujeito paciente, podendo ficar no singular ou no plural. Exemplo, né? Vende-se casa, vendem-se casas, tá? Então, devemos nos ater aí quando formos utilizar sempre a partícula apassivadora, ok, pessoal? Então, temos aí diversos exemplos, né, em relação à concordância com o nome, a concordância com o verbo. São regrinhas, claro, e devemos o quê? Intensificar o nosso estudo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa videoaula. Para aqueles alunos, né, que ainda desejam intensificar o estudo, retome aí a videoaula, veja de forma mais devagar, vamos dizer assim, observando os slides, ok? Fazendo as anotações que de fato aí julgarem necessárias. Ok, pessoal? Grata pela atenção de todos, até a próxima.